Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 19 verso 3. Introdução, João 19:3, inserido no relato da crucificação de Jesus, é um versículo curto, mas de grande impacto. Ele descreve o momento em que os soldados romanos zombam de Jesus, reconhecendo-o ironicamente como rei dos judeus e o agredindo fisicamente. Este versículo, juntamente com os outros que descrevem o sofrimento de Jesus, serve para destacar a humilhação e o sacrifício que ele voluntariamente suportou por nós. O capítulo 19 é o clímax da paixão de Cristo, onde a tensão entre o poder terreno e o reino espiritual atinge seu ponto máximo. Contexto histórico. Para entender João 19:3, é crucial considerar o contexto histórico e cultural. Jesus havia sido preso e acusado de blasfêmia pelos líderes judeus, que o entregaram a Pilatos sob a acusação de sedição contra Roma. Pilatos, procurando evitar um tumulto, tentou libertar Jesus, mas a multidão, instigada pelos líderes religiosos, exigiu sua crucificação. A zombaria dos soldados romanos, descrita em João 19:3, era uma prática comum para humilhar criminosos, especialmente aqueles que se declaravam reis. A coroa de espinhos, a capa vermelha e as bofetadas eram atos de escárnio, transformando a realeza de Jesus em objeto de ridículo. A menção do título Rei dos Judeus é particularmente irônica, considerando que a acusação contra Jesus era de que ele se opunha a César. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, João 19:3 revela a profundidade da humilhação de Jesus. Ele, sendo Deus encarnado, o Rei do Universo, se submeteu voluntariamente à zombaria e à violência. Essa humilhação, paradoxalmente, é parte essencial do plano divino para a salvação da humanidade. A coroa de espinhos, a capa vermelha e as bofetadas representam o peso do pecado da humanidade que Jesus carregou sobre si. A frase "Viva o Rei dos Judeus" é uma zombaria que, ironicamente, proclama uma verdade profunda: Jesus é o verdadeiro Rei, não apenas dos judeus, mas de toda a criação. Para o crente contemporâneo, João 19:3 serve como um lembrete do preço que Jesus pagou por nossa redenção. Devemos nos lembrar da humildade e da abnegação de Jesus ao enfrentar o sofrimento e seguir seu exemplo de amor e serviço. Este versículo nos desafia a reconhecer Jesus como nosso Rei e a viver de acordo com os seus ensinamentos, mesmo em meio à adversidade e à zombaria. Veja as referências. Isaías 53 verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo profético de Isaías descreve o sofrimento vicário do Messias, que é cumprido em Jesus. A zombaria e a violência descritas em João 19:3 são parte do sofrimento que Jesus suportou para nos trazer a paz e a cura. Filipenses 2 versos 5 ao 8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo na condição de ser humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este trecho da carta aos Filipenses enfatiza a humildade e a obediência de Jesus, que o levaram a se humilhar e a se submeter à morte na cruz. A zombaria e a violência descritas em João 19:3 são uma manifestação dessa humildade e obediência.